Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Heber Cocarelli e este é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Me diz lá, o que é que as maiores cidades do Brasil têm em comum em relação ao trânsito? Se você falou o número de acidentes, acertou na mosca. O Brasil é um dos países campeões mundiais de morte e de acidentes graves no trânsito. Já aconteceu de o Brasil matar mais gente no trânsito do que países que têm guerra civil. E houve um ano em que o Brasil matou mais gente no trânsito do que a guerra do Vietnã naquele ano lá. Por que isso acontece? Bem, as razões são várias e muitas. Há um aspecto que vem preocupando as autoridades nas últimas décadas: o crescimento astronômico da quantidade de motociclistas, que, obviamente, apesar de serem numerosos, sofrem desvantagem na competição por espaço nas ruas e avenidas das grandes cidades, que não se alargam, mas permanecem do mesmo tamanho há décadas. Se você fosse a autoridade brasileira encarregada de cuidar do trânsito, que medidas você tomaria em relação a essa questão envolvendo os motociclistas competindo com automóveis e caminhões? Pense nisso, porque é exatamente esse o assunto dessa noite. No ar, vejam só. Olá, começa agora o programa Vejam Só e começa convidando você, meu telespectador ou minha telespectadora, a participar conosco desse debate em relação à profissão de motofrete ou dos motociclistas, as pessoas que usam a motocicleta para se deslocar pelas grandes cidades do Brasil, muitas delas, a maioria esmagadora, trabalhando. Existe, inclusive, uma pergunta bastante instigante no nosso tema de hoje. Você acha que o motofrete hoje ainda é uma profissão ou já beira o suicídio? Parece uma pergunta radical, mas as estatísticas apontam para o fato de que não passa um único dia sem que um motofretista perca a sua vida ou sofra um acidente que lhe causará severíssimos danos caso ele sobreviva. Por que isso acontece? De quem é a maior responsabilidade? Eu convido você a discutir esse assunto com duas pessoas diretamente envolvidas com ele. Nós temos hoje, para participar do programa, o Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor do Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Paz e graça, Dr. Dirceu, seja bem-vindo ao Vejam Só. É um prazer estarmos juntos e discutirmos um assunto tão polêmico. O Dr. Dirceu Rodrigues é médico e vai falar conosco da sua experiência de médico nesse departamento que lida com a medicina envolvendo os que trabalham com tráfego. E temos também o representante da categoria dos motofretistas, o Ailton Epifânio da Silva, né, que é proprietário da Fiel Motofrete. Paz e graça, Ailton, tudo bem? Paz e graça, tudo bem. Com alegria que eu participo do programa, até para poder apresentar um lado positivo da categoria, né? E mostrar Você já trabalhou de motoboy? 12 anos trabalhando como motoboy, ou melhor, como motofrete, que é a categoria correta, né, a se dizer. E como 8 anos para 9 anos como empresário do ramo, no setor. Muito bem. Você pode participar do programa pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886 ou então pelo site www.ritcv.com.br/vejam só. Se você for usar o site, eu vou pedir uma gentileza a você. Clique ali no Fale Conosco ou no Contato para participar do programa, tá bom? E ali você manda a sua mensagem e você depois pode ganhar um prêmio especial por participar do nosso programa. Daqui a pouco a gente fala desse prêmio. Agora você vai assistir a matéria que apresenta o assunto, né? Matéria essa elaborada pela repórter Monielle. Vejam só. Ônibus e motos, uma combinação que nem sempre dá certo. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas da cidade de São Paulo, somente em 2009, a capital paulista registrou
mais de 2.000 acidentes envolvendo motos e cerca de 500 motociclistas perderam a vida no trânsito. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, a cidade de São Paulo possui mais de 730 mil motos circulando pelas ruas e avenidas do município. Deste total, 150 mil são de pessoas que usam as motos como instrumento de trabalho. De acordo com o sargento Carrasco do Corpo de Bombeiros, do total de ocorrências atendidas pela corporação relacionadas a acidentes de trânsito, a maioria envolve as pessoas que trabalham como motoboy ou motofrete. Que tipo de motociclista vocês atendem mais? A pessoa que trabalha com a moto, né? O mais conhecido por motoboy. Esses são que se envolvem mais devido também à exposição deles, né? É o dia inteiro em cima da motocicleta. E a gente aqui é da área central, onde tem um fluxo muito grande de motociclistas que trabalham com ela, então acaba tendo um número grande de chamados. Para o sargento, a melhora no trânsito e, consequentemente, a redução dos acidentes e mortes depende do preparo e educação das pessoas. O trânsito, ele tem uma cara muito de vilão, mas quem faz o trânsito somos nós, que somos motoristas, motociclistas. E no meu ponto de vista, né, que a gente percebe, todo mundo está muito apressado. Eles querem aproveitar cada milímetro, cada vaga. Então isso é um pouco do treinamento, mas um pouco também de conscientização pessoal. Para o presidente do sindicato que representa as pessoas que trabalham como motoboy, a categoria é muito discriminada e paga por ter alguns maus trabalhadores. Em qualquer segmento você vai encontrar os bons e os maus. Nós não vamos fugir à regra. Nós temos trabalhadores corretos, muitos, inclusive 5% da nossa categoria tem curso superior. A juventude nossa, nós estamos lutando para que se eduque, o sindicato também fazendo convênio com faculdade, incentivando a volta ao estudo. Mas eu não quero falar para o cara deixar de trabalhar de motoboy. Não vai deixar não, porque é uma profissão digna como qualquer outra. Mas tem os excessos, não posso negar que há os excessos. Né? E o que a gente está lutando é para que esses excessos sejam esquecidos, né? E dê prioridade para aqueles que entram na periferia para entregar remédio, que os idosos não possam se mover, aqueles que transportam, fazem transplante, né? Órgãos transplantados, porque não tem como você se locomover em São Paulo de carro mais. Então tudo isso deveria ser ressaltado, inclusive, pela imprensa, que não é. Mas, geralmente, quando você chuta um retrovisor ou descuida o trânsito, a imprensa mostra logo esse lado. Muito bem. Hoje o assunto interessa a todos nós, principalmente aqueles que vivem nas grandes cidades. E eu tenho notícia, né? Eu tive, o ano passado, visitando o estado de Pernambuco, o interior, né? O sertão de Pernambuco e tal. E a quantidade de motocicletas lá é imensa, né? Muito, muito grande. Mas nas grandes cidades é que o problema maior se dá, porque as motos disputam espaço com caminhões, ônibus e automóveis. E, obviamente, elas perdem, né, a competição se houver algum tipo de choque, né? Algum acidente envolvendo moto, sempre o motociclista é que leva a pior. Então, eu queria convidar você, meu telespectador, minha telespectadora, vamos fazer um exercício cívico proveitoso, né? Se você quiser reclamar dos motoristas, pode fazê-lo. Se você quiser reclamar dos motociclistas, pode fazê-lo. Mas faça de conta que você é a autoridade brasileira, lá do DENATRAN, responsável por disciplinar o trânsito no país. O que é que você faria sobre a questão das motocicletas? Dos motociclistas. Você não faria nada ou você imporia algumas restrições, como, por exemplo, alguns prefeitos, incluindo o prefeito Kassab aqui de São Paulo, que está tentando, sem sucesso, tirar as motocicletas das marginais e da 23 de maio ou das grandes avenidas. Você faria isso ou você tomaria outras providências? E, enquanto isso, entre no nosso site e vote na nossa enquete. Eu gostaria de saber o resultado dela ao final do programa. A enquete de hoje é a seguinte: os maiores culpados pelos acidentes envolvendo motociclistas são... Note que nós estamos perguntando os maiores culpados. As três opções são culpadas, eu sei disso. Mas, na sua opinião, das três, qual é o maior responsável pelos acidentes envolvendo os motociclistas? A primeira, os próprios motociclistas. A segunda, os motoristas, seja de carro, caminhão, ônibus, tanto faz. Ou a terceira, o governo, né? Ou seja, aqueles que deveriam determinar leis em relação ao trânsito e não o fazem, enfim.
Qual dos três é o pior responsável pelos acidentes? Bom, vamos ouvir então os nossos convidados. O Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que dirige o Departamento de Medicina de Tráfego Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Como é que o senhor vê essa questão da multiplicação dos motociclistas e a não expansão das avenidas e ruas das grandes cidades? Esse é um contrassenso, né? Se a gente joga no meio da rua mais veículos, mais motos, o governo teria que estar interessado em ampliar caminhos para que essas unidades móveis pudessem transitar pela via normal. E nós sabemos que há 50 anos as vias são as mesmas e estão sendo insuflados, jogados no mercado muitas motos. Esse ano foram 1.200.000 motos jogadas no mercado. Os carros, né, com a queda aí da taxa do governo, a saída de carros, um volume fabuloso de carros nas ruas. E eu acho que esse volume de carros, esse volume de motos, reduz mais esses espaços, né, nas cidades. E, em consequência, o trânsito fica mais difícil. E a acidentalidade desses rapazes que usam a moto, né, para o trabalho, principalmente para o trabalho, eles ficam mais susceptíveis, né, ao acidente. Por quê? Porque já não existem espaços e eles buscam espaços que nós chamamos virtuais, abrindo esses espaços virtuais através da buzina. E a acidentalidade, logicamente, que vai aumentar. E nós vamos ter um preenchimento aí dos nossos hospitais, das nossas UTIs, né, com um volume assustador de acidentes de trânsito. E esse volume está aí na casa dos 65% dos nossos leitos a nível de UTI ocupados com acidentes de trânsito. 65%? E desses 65%, 74% desses 65% são motoboys, por incrível que pareça. Então, é realmente um problema de saúde pública, né? É um problema epidêmico na nossa cidade, na grande metrópole, e acredito que em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, eu acredito que, o enxame de veículos vai produzir um custo muito alto para o Estado, para o município, em termos de cuidados, não é? Por quê? Porque eles não têm assistência médica, eles não têm um plano de saúde que dê respaldo. E o governo é que assume essa dívida. O governo é que assume essa manutenção da vida. Nós sabemos que você comentou um óbito a cada dia, né? São 500 por ano. Um óbito por dia, 1,5 óbito por dia, isso é acidente fatal. Mas nós temos, a posteriori o acidente, múltiplos óbitos em decorrência de infecções, de tratamentos que vão sendo prolongados, que chegam a 6 meses, 8 meses, e que aí vêm a falecer em função de uma perda de tecido da perna, uma infecção aqui na perna, uma infecção óssea, uma osteomielite, que vem se transformar numa sepsemia, com perda da função dos órgãos em geral e o óbito tardiamente, que não é computado como um acidente, como uma morte em função do acidente de trânsito. Então, nós precisamos ver isso, nós precisamos estar atentos para isso, brigar por isso, lutar por isso. E a Abramet vem fazendo isso. Ela quer preservar a vida, ela quer manter esse pessoal na faixa de 18 a 29 anos, jovens, extremamente produtivos, né? numa época de estarem, né, qualificados profissionalmente para desenvolver a atividade bem, de maneira segura, e, no entanto, nós estamos vendo uma perda muito grande desses jovens. Bom, Ailton, diante da fala do Dr. Dirceu, olha, eu vou te fazer uma pergunta, que é a seguinte: se em cada 10 acidentados no trânsito, 8 são motociclistas, você ainda tem gente procurando emprego lá na tua área? Tem motociclista procurando emprego? Ou o pessoal está fugindo da tua profissão? Na realidade, eu falo com propriedade da minha empresa. Quero representar aqui também as empresas sérias do segmento, aquelas que realmente estão voltadas não só ao lucro, mas à vida, à preservação, ao trabalho em conjunto. E nós sabemos que é difícil, porém, eu tenho 8 anos de mercado e não tenho um óbito.
Hoje nós completamos 527 dias sem acidentes com afastamento. Então, nós trabalhamos de forma de conscientizar... Mais de um ano, então? Mais de um ano. Quase 2 anos. 527 dias. Então, veja, por que se dá isso? Porque a nossa forma de trabalho, a nossa forma de conduzir o nosso dia a dia é que faz refletir no trânsito, no dia a dia dos nossos profissionais. Então, quando mostra essa realidade de acidentes e com propriedades, disse o doutor Dirceu, nós temos que observar quem está por trás dessa demanda, quem está pressionando que eu poderia dizer, este profissional. Mas a bem da verdade é que os profissionais em si, na sua maioria, estão sendo sufocados por esses dados verdadeiros. E que, então, eu, na condição de empresário do ramo de motofrete, eu quero passar da seguinte situação. Muitos dos acidentes que envolvem esses profissionais, há alguns dados que, tecnicamente, não tem, mas que quem trabalha nesse dia a dia, quem trabalha no ramo, sabe que isso é real. Veja, nós temos aí um volume muito grande de motocicletas sendo injetada dia a dia nas ruas de São Paulo. E a venda cresceu muito. E por que isso se dá também? Porque muitas pessoas não estão conseguindo se deslocar na cidade com os seus veículos. Estão tomando, de certa forma, esta coragem e adquirindo as motocicletas para o seu uso, de trabalho a casa, de casa para o trabalho. Como meio de transporte. Como meio de transporte. Aliado a isso, nós temos pessoas que com 18 anos e 6 meses já está habilitado. Ele está habilitado, mas ele não está preparado. E o trânsito de São Paulo, quem convive no dia a dia, sabe, conhece a massa, o fluxo. Então, nós temos muitos acidentes, mas nós temos também empresas sérias que cuidam desses profissionais, que entendem esses profissionais, porque são pessoas, infelizmente a mídia coloca isso como muitas vezes pejorativo, bandidos, pessoas agressivas, e a realidade não é bem essa. Aliás, o título é bem sugestivo, é impactante, motoboy, motofrete, suicida. Porém, assim, o suicida ele não tem desejo de voltar para o lar dele. Que as pessoas que trabalham nesse segmento e trabalham em empresas corretas, empresas boas, diga-se assim, eles procuram ter meios de poder sustentar a família dignamente. Agora, eu tenho, aliás, assim, não vou falar por mim, mas as empresas credenciadas na prefeitura e as empresas que remuneram corretamente ou de melhor posição o motofretista, têm até lista de espera. Mas isso é um dado curioso do ponto de vista de são profissionais que trabalharam em outras empresas que não teve esse suporte. O doutor disse com propriedade, não tem um convênio médico, às vezes não tem uma assistência. A realidade é que quando a empresa ela é séria e tem recursos, ela impõe, ela coloca esses benefícios, sim. E a bem da verdade é que muitos desses benefícios que o prestador tem é um atrativo para ele. Mas o que ele mais busca é a questão da dignidade. O proprietário de uma empresa de motofrete, ele não pode deixar de lado a responsabilidade daquela pessoa, não só como vida, ele tem a responsabilidade da proteção, ele tem a responsabilidade jurídica, ele tem a responsabilidade civil, porque aquele profissional exerce uma profissão de risco. Agora, veja, toda profissão de risco, ela é exercida não por um suicida, mas sim, ela é exercida, o prestador de serviço que exerce aquilo é um corajoso, de certa forma. Mas essa coragem não pode estar aliada à brutalidade, à desplicência. Então, nós temos muito mercado, nós temos a aceitação em massa da sociedade no serviço, embora ela conheça, mas não reconhece esses benefícios tais. Agora, infelizmente, nós temos um gráfico, um histórico, e que nós, como as empresas, o sindicato patronal, o funcional, tem lutado para mudar essa realidade. Bom, você já ouviu a primeira palavra dos nossos convidados e então agora é hora de pôr mais pimenta nesse debate, né? Vamos fazê-los falar de maneira mais direta. Por exemplo, doutor Dirceu, pela experiência que o senhor tem à frente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, quem são os maiores responsáveis pelos acidentes envolvendo motociclistas? Os próprios motociclistas, os motoristas ou as autoridades?
Bem, olha, primeiro eu quero fazer um elogio aqui, a defesa que o Ailton fez aqui do motociclista profissional, muito bem colocadas as situações apresentadas por ele. Eu não sou contra o motociclista, eu acho que a motocicleta é o nosso veículo do futuro. Nós não temos espaço mais para carro, as ruas não crescem, como nós começamos a falar. E não crescendo, nós temos que diminuir o tamanho dos veículos. E os veículos leves são os veículos do futuro. A motocicleta e a bicicleta provavelmente serão os nossos veículos muito em breve. Os carros estarão nas garagens para nós, carros de passeio, para nos fins de semana nós fazermos o passeio, tá certo? E utilizá-los esporadicamente no centro da cidade. Mas você tinha falado da enquete. Da enquete. Então, eu diria que o culpado, né, do transporte difícil na cidade, primeiro, é o governo. O governo por não ter criado, por não ter planejado, né, a evolução dessa cidade. Uma cidade, uma mega cidade com 20 milhões de habitantes, 15 milhões de habitantes, né, com 6 milhões e meio de veículos, além dos veículos que transitam, que entram e saem na cidade no dia a dia. Não temos capacidade para receber essa gama de veículos. Daí, esses trânsitos lentos, 180 mil quilômetros de lentidão, de engarrafamento, todo dia nós temos esse problema, vivemos esse problema. Então, eu acho que, em primeiro plano, está o governo como o agente principal de não ter planejado o crescimento dessas vias e, logicamente, de viabilizar o trajeto desses veículos. Em segundo lugar, eu acho que está o motorista e o motociclista. Os dois estão em competição. Hoje nós não temos uma formação do profissional ou mesmo do amador para tirar a carta na autoescola, nós não temos um treinamento adequado, né? Tanto para o motorista do carro como para o motociclista. Por que eu digo isso? Porque não se dá um treinamento em termos dos riscos de que é a máquina, qual é o perigo dessa máquina sobre rodas, o que ela pode oferecer, qual é o perigo dessa máquina com relação ao pedestre, com relação ao carro que está do lado, sabe? Com relação ao patrimônio dos outros que nós estamos amassando. Ele não tem essa sensação, ele tem a sensação de poder, querer a carta aos 18 anos para poder desfrutar do vento na cara, de ter o prazer de correr, de desenvolver velocidade. Na realidade, o objetivo não é esse. O objetivo era conscientizar todos, educar todos, treinar muito, treinar freadas, treinar desvios de obstáculos, não é? Em situações de risco. Não se faz isso. Treinar durante a noite, treinar na chuva, na neblina. Não tem como. Coloca um simulador na escola. Aquilo que o piloto faz dentro da escola, da escola de aviação, ele tem lá o piloto, ele tem lá o simulador e ele simula lá o pouso difícil, a neblina, a chuva, o freio, isso, aquilo. Ele treina aquilo ali para depois, de bem treinado, ele ir para a via, para a estrada e fazer aplicar aquele treinamento nessas condições. Não é isso que nós aprendemos. E, além disso, nós aprendemos uma vez e nunca mais voltamos a essa escola. Desconhecemos até as novas sinalizações, né? Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento junto a motoristas profissionais nas estradas em que eles desconheciam as placas que a gente apresentava. Então, isso é a carência, né, que cabe também ao governo de impor para que nós melhoremos esse transporte, esse trânsito nas grandes cidades e que nós diminuímos também essa fúria do trânsito, que é a violência, que é a agressão do motociclista com o motorista, é a briga, a rixa do dia a dia de todos nós. Deixa eu dar voz aqui ao telespectador lá de Minas Gerais, o Murilo de Montes Claros. Seja bem-vindo, Murilo, como vai? Boa noite. Tudo bom? Eu queria dar uma opinião à sua enquete. Pois não. Sobre os responsáveis por esse grande problema na cidade de São Paulo. Pode falar. Eu acho que o grande responsável, na verdade, é o governo.
Os outros dois segmentos, que é o mototaxista e o motorista, de um modo geral, realmente também são responsáveis, como disse o doutor aí. Mas o governo, na verdade, é o grande responsável. Por quê? É pela péssima qualidade das vias das grandes cidades, no caso São Paulo. A questão do transporte coletivo de péssima qualidade, que joga nas ruas de São Paulo todos os dias grande quantidade de veículos, né, de todos os tipos, inclusive as motos, e um grande problema que nós temos no Brasil, que é a falta de oportunidade de trabalho, que o jovem aí, empresário, diz que é muito bom e tal, mas o jovem entra no mercado de trabalho e não tem, às vezes, o que fazer. É uma opção que ele tem de ser mototaxista, ou motofrete, motoboy, o que nome que queira dar. Então, basicamente, na minha opinião, eu acho que é isso aí. E tem outras variáveis também que fazem parte disso, mas o grande responsável realmente é o nosso governo, são os nossos políticos que, lamentavelmente, não nos representam bem em todos os segmentos dos governos estaduais, municipais e o governo federal. Tá bom. Essa é a minha opinião. Obrigado, Murilo. Um grande abraço aí ao povo do norte de Minas Gerais, abraço, né? Montes Claros fica no norte. Eu já vou chamar o intervalo, já, mas antes eu quero convidar você a comentar a opinião do Murilo, entrar no nosso site, mandar sua mensagem ou telefonar para cá, né? Comentando o programa de hoje. E tem também aquele outro convite, né? Lá no nosso site tem um outro lugar de sugestão de temas. Mande a sua sugestão naquele ícone lá do sugestão, porque aí o e-mail vai para outro lugar. E se o tema que você sugerir for pautado, você ganha, sem sorteio, né, um brinde muito especial aqui do programa Vejam Só. Estou batalhando aí com a Sociedade Bíblica do Brasil e outros parceiros, um brinde muito, muito, muito especial para os telespectadores que nos ajudarem a pautar o programa. Então, é sem sorteio. Se o tema que você sugerir for escolhido e for ao ar, você ganha o prêmio e eu vou anunciar o seu nome aqui no ar, tá bom? Na volta do intervalo, eu vou cutucar aqui o Ailton para saber se ele concordaria com limitação de idade para exercício da profissão dele, de idade mínima, e com as propostas que o prefeito Kassab está tentando implantar e a categoria dele não deixa. Já já a gente volta. Muito bem, voltando com o programa Vejam Só, hoje nós estamos discutindo a questão do trânsito nas grandes cidades, envolvendo principalmente a questão do motofrete, os motociclistas, né? O tema, inclusive, é instigante, né? Motofrete hoje é profissão ou suicídio, né? E isso em relação à quantidade imensa de pessoas que perdem a vida, perdem mesmo a vida, ao exercerem a profissão de motofretistas e irem para o trânsito das grandes cidades. Eu queria até, antes de chamar a reportagem que vai ouvir as pessoas na rua, perguntar para o Ailton. O Ailton Epifânio da Silva, ele é proprietário da Fiel Motofrete e exerce a profissão há muito tempo, né? O Ailton, você seria a favor das restrições ao uso de motocicletas nas marginais de São Paulo e na 23 de maio, como quer o prefeito e vocês não deixam? Na realidade, não posso ser contra daquilo que vai preservar a vida. Mas existem alguns pontos em que a categoria não é ouvida, ou então ela não tem força através do sindicato, não que o sindicato não tenha feito, principalmente o sindicato dos motociclistas, mas de que no formular da lei, algumas coisas que acabam atrapalhando até mesmo o trabalho direto do motociclista. Aproveitando, o senhor Murilo, ele disse a respeito que o jovem compra uma motocicleta e vai trabalhar, e ele colocou até de forma que as pessoas entendem assim, que esse jovem vai e onde ele chega ele arruma um serviço de motoboy, de motofrete. Na realidade, assim, vamos deixar bem frisado que a palavra motoboy é somente uma palavra que pegou moto e boy, mas a categoria, a nossa profissão é motofretista. Então, o motoboy acabou ficando pejorativo. É verdade. Por quê? Porque, poxa, o motoboy roubou, o motoboy... Na realidade, quem rouba e quem mata são pessoas.
não a profissão em si. Então, quando se fala-se do jovem, ele é o motoboy. Não, na realidade, as empresas de motofrete séria, e que são muitas em São Paulo, elas trilham um perfil. Aliás, com propriedade, o presidente Lula sancionou o ano passado, em julho, se eu não me engano, a lei do motofretista e mototaxista. E colocou que menor de 21 não pode, acima de 21 com 2 anos de habilitação. Isso já é uma melhora. Como disse o doutor Dirceu, com muita propriedade. Os jovens, e deu uma escala de 18 a 29 anos. E nós, como empresários, o que procuramos? Pessoas que não atinjam só esta idade, porque a realidade existem alguns profissionais com uma idade menor. Porém, essas pessoas que têm essa idade, eles acabam tendo a dificuldade de entrar em empresas sérias, porque nós temos uma qualificação por intermédio da habilitação desse cidadão. Nós temos, no caso, comparamos ou verificamos a questão da família, porque muitas vezes esse jovem ele não constitui família, então a responsabilidade dele é menor. E a moto dá essa sensação de liberdade, e quem não tem responsabilidade, pouco tem a sua, e usa dessa liberdade e acaba sendo agressivo. Você, quando exercia a profissão, sofreu um acidente? Sim. Aliás, eu sofri um único acidente, foi até um acidente gravíssimo de fratura exposta, no final do ano, nesse pico de serviço. E assim, então, eu sei o que é você ficar afastado do mercado de trabalho. E o seu acidente foi por culpa de quem? Quando o doutor Dirceu disse a respeito da culpa, a gente geralmente, assim, no trânsito, ninguém quer ser culpado, né? Então, quando há um acidente com motociclista, como é automático, tem um motoboy, foi um motoboy, e nem sempre. No meu caso, assim, como foi numa via comum, ele me deu passagem e eu dei passagem para ele e ele avançou e eu avancei também. Então, ele foi quem? O motorista. Então, foi mútuo. Na realidade, assim, eu poderia, de repente, trazer a culpa, de certa forma, para a minha pessoa. Porque quem estava, na realidade, com mais preocupação do serviço era eu. Ele, na realidade, estava voltando de deixar a filha dele no colégio. Mas eu não estou fazendo nenhuma autodefesa dele. Eu acho que... Mas como assim? Não entendi. Como é que foi o seu acidente? Você estava do lado do carro dele? Ele estava numa via, as duas é rua de bairro. Então, não tinha uma preferencial em si. Ah, tá. Vocês dois pararam. Parou. E aí os dois saíram juntos. E eu fui, colidimos. Mas, enfim, para trazer a pergunta, o que o CACAB tem feito, ele tem melhorado um pouco mais a lei que já é existente desde 2007. A questão de tirar os motociclistas das vias públicas, das expressas, não é uma condição que para nós seria boa. O que ele poderia fazer ou deveria fazer é uma faixa exclusiva. Mas aí vai piorar mais ainda o trânsito dos carros. Percebe-se, então, como que pro motociclista não importa tanto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Ailton. A moto é muito mais ágil que o carro, muito mais veloz. Se ela pegar vias não expressas, mesmo assim ela não vai aumentar tanto o tempo como se você limitar uma faixa nas vias expressas, como nas marginais e na 23 de maio, tirando esse espaço dos carros que o espaço já é extremamente pequeno, né? Então, eu não vejo, eu sou motorista. Sim. Eu fiz o curso para motociclista, mas nem fui fazer o exame porque eu não ia ter coragem de andar de moto. Percebe-se? Não, eu não teria coragem. Sim. Aí, o que acontece? Eu acho assim, quanto tempo aumentaria uma viagem de moto se o motociclista tivesse que sair lá do aeroporto de Congonhas e vir até o centro sem usar a 23 de maio, usando as ruas não expressas? 10 minutos? 15 minutos a mais? Quanto isso implica no custo do frete? R$50? Quanto vale uma vida, doutor? Sim. Não tem custo. Então, percebe? Quer dizer, a sociedade não pagaria mais pelo frete por saber que você vai economizar no trânsito, porque quando cai uma moto, para tudo, até o socorro chegar, aí todo mundo perde, a cidade inteira perde, né? O custo disso, como o senhor falou, são 8 leitos de cada 10,
né, nos hospitais e tudo mais. Eu complementaria o que você está falando dizendo o seguinte, a gente não pode entender, né, que massas diferentes, quer dizer, um veículo, um caminhão, um ônibus e uma bicicleta, uma motocicleta, possam conviver no mesmo espaço. Não tem como. Tem como você entender isso. O motorista do caminhão não vê a moto. Ele não tem visão nenhuma da moto. A moto imagina que ele está vendo e ela vai cruzar e ele está entrando para a pista do lado. E ele não está vendo a sinalização, porque a sinalização não tem na lateral, tem lá no fundo. Ele vai sofrer um acidente. Então, nós não podemos ter veículos de massas diferentes no mesmo local. Precisamos distanciar isso. A busca de uma rua, de uma pista, de uma motofaixa, né, é o suficiente para a gente garantir a seguridade do trabalho desse homem. É importante o trabalho dele? É muito importante. Ele é extremamente produtivo, ele tem que ser rápido, ele tem que ter agilidade, não tenho dúvida. Mas nós temos que preservar a vida do cara. Não podemos deixar o cara morrer como nós estamos vendo na rua. Sim. Eu tenho fotos de motociclistas acidentados, que é uma coisa absurda a gente ver. Você não pode acreditar que aquilo seja um acidente de motocicleta. E acontece por quê? Pela imprudência, pela negligência, pela faixa etária. Nós lembramos aí de 18 a 29 anos, a compulsão para a velocidade, a impetuosidade, sabe, a irresponsabilidade, aquele cara solteiro que você falou, tá certo? Que não está nem aí para a vida, que ele está à margem da morte. E ele enfrenta essas situações com desagravos até, xingando, brigando. Vamos ouvir as pessoas. A repórter foi às ruas e foi ouvir todo mundo. Deixa eu ver o que ela apurou. Você que trabalha com a motocicleta no trânsito, é uma profissão de risco? Com certeza, é uma profissão de risco porque enfrenta o trânsito caótico de São Paulo, né? E também o problema da chuva, o risco aumenta muito mais, né? E na verdade, o agravante é quando o motoqueiro ele corre. Se o motoqueiro correr, aí o risco é muito mais alto, se multiplica acho que uns 300%. Mas andando devagarzinho, com cuidado, é como um veículo normal, não tem dificuldade nenhuma, entendeu? É uma profissão de risco, muito arriscado. Porque envolve carro, envolve trânsito, e o trânsito de São Paulo é louco, né? Dá para perceber isso aí, né? É muito arriscado porque a gente não tem muito valor pela sociedade. A vida nossa aqui em São Paulo, trabalhando com moto, é muito complicado pra gente. Né? Eu estou nessa vida há 6 anos e estou quase saindo. É arriscado sim, com certeza. Muito. É muito trânsito, só não respeita a faixa, não respeita os motoqueiros. É complicado, é difícil, viu? Não é fácil não. Muito bom. Doutor, quais são as lesões mais comuns dos acidentes envolvendo o motociclista? Que risco que o motociclista corre? Olha, o principal, né, nas colisões, nas quedas, é traumatismo crânioencefálico. Mesmo com capacete? Mesmo com capacete. Normalmente o capacete, ele tem o tempo de validade vencido, ou então tem quedas anteriores, remendos, sabe? É muito comum nós encontrarmos o capacete em situações de estar jogando fora. Sabe? Está sendo substituído por outro novo porque não está dando a proteção. Por quê? No momento do impacto, a energia que deve ser distribuída por todo esse capacete, ele deteriorado, ele estragado internamente, ele não consegue transmitir essa energia por toda a superfície. E o impacto na caixa craniana é grande. Então, mesmo com o capacete, ele tem o acidente. E o CONTRAN determinou aí a retirada da queixeira, viseira, algumas coisas que contrariam a segurança desse homem no trabalho. Porque uma pedrinha levantada por um caminhão, ela vai ter um peso 28 vezes maior do que o peso da pedra, impactando na face do cara, fazendo um afundamento dos ossos da face. Ou uma lesão dos ossos do nariz, lesão grave. Gravíssima, de tratamento longo, de incapacidade temporária longa e muitas vezes incapacidade definitiva. Mas o que eu queria falar é o seguinte, olha, os riscos que ele está falando é na relação com o carro, com a rua. Eu quero falar dos riscos que causam doenças nesses homens que eles ignoram. Como exemplo, o risco físico que eles são submetidos, que é a vibração, o ruído,
as variações de temperatura, o ruído produzindo lesão auditiva, surdez, perda da audição, tinitos, zumbido no ouvido. Ele não consegue dormir porque tem um zumbido no ouvido. A vibração de corpo inteiro e mesmo de trepidação de membros superiores, segmentar, aumentando as lesões osteoarticulares e osteomusculares desse Ele não precisa indivíduo. nem se acidentar para se dar mal. Não, ele vai adquirir doença ocupacional sem saber que está adquirindo. Essa vibração é capaz ainda de destacar coágulos, né? Pacas de ateroma, de uma veia, de um vaso, e destacado isso vai circular e levá-lo a um acidente vascular. Pulmão, coração, cérebro. Ainda, os gases, vapores, fuligem, poeiras que eles respiram no dia a dia, são produtos nocivos à saúde de todos nós, capazes de diminuir a imunidade do indivíduo, levar a câncer no organismo, levar à insuficiência respiratória, doença respiratória, problemas alérgicos, problemas cutâneos, os problemas mais variados. Além do problema ergonômico, de postura do indivíduo na máquina e os movimentos repetitivos que ele faz, com o pé e com os braços, com as mãos. Isso levando às lesões por esforços repetitivos. Aí sim, o quinto risco seria o acidente. Que é o primeiro que a gente pensa. O Ailton, pelo que o doutor Dirceu escreveu aqui, olha, o tema está até brando. Na realidade, se as montadoras ou aquelas que fazem o veículo atentar para esses requisitos aí, então acho que vai parar de produzir motocicleta. Mas o que o doutor disse é uma realidade. Agora, eu aproveito essa realidade que o doutor disse aqui com propriedade e digo, os clientes não observam por esse lado. Eles não veem. As pessoas que contratam os nossos serviços não veem esse custo que nós assumimos e que acaba tendo os serviços, muitos trabalham por valores menores, irrisórios, não dão valor a isso. E que, querendo ou não, a nossa profissão, como qualquer outra profissão de risco, tem as dificuldades, não só com o mercado, as dificuldades que acabam agravando até mesmo a pessoa, o físico da pessoa, mas se nós, como empresários, tivermos a consciência de poder fazer com que ele tenha uma qualidade de vida no trabalho melhor, uma condição menor da exposição dele com a motocicleta, nas vias, uma conscientização de que ele tem que se cuidar, isso melhora em muito. Quantas horas em média os seus empregados ficam em cima da moto? Olha, geralmente o período diurno é das 8 às 18, mas pela CLT das 7h30 ou das 8h30 às 17h30. Então, nós temos aí 9 horas aproximadamente. Muito tempo para ficar exposto a tudo isso que o doutor falou. Mas e nós não estamos falando de acidente, hein? Então, mas veja, quando nós falamos nesse tempo, esse tempo é ocioso. Ele não passa o tempo todo em cima da motocicleta. Como nós trabalhamos por serviço, então, após o retorno dele, ele não permanece na motocicleta. Ele tem um ambiente que ele possa ficar. Agora, é fato, é verdade que essas condições, elas precisam ser aplicadas, precisam existir, porque se formos ver só o lado em que toda essa condição é negativa para essa profissão, nós não subsistiríamos. Mas Agora, até que ponto, você tocou no ponto? Eu interrompo dizendo que resistiriam, sobreporiam essas condições adversas se usassem equipamentos de proteção individual. Eu quero chegar nesse ponto. Primeiro, a respeito um ponto anterior, da faixa exclusiva ou não, ou impedir o acesso às vias expressas, é como transferir também o problema de uma via expressa para uma via local. E a via local, ela, por ter suas saídas e suas entradas, é onde acontece a maior parte das direções, das entradas, das trocas de faixas. Então, nós vamos ter um volume muito grande de motocicleta na pista local, que vai certamente acarretar acidentes também, como o doutor disse. Você pega a massa de um local, retira, você alivia uma expressa, que na expressa geralmente é um ponto mais distante do que o outro. Então, esse motociclista ele vai avançar a entrada
posterior é um pouco mais distante do que a pista local. Não, mas veja, qual é o problema? Eu não consigo, eu tenho medo de andar de carro nas marginais por causa dos caminhões e das carretas que circulam lá. Eu fico imaginando um motociclista ali. Ele tem que ser suicida. Não é para disputar espaço no meio de carretas nas marginais de São Paulo. O que é um suicida? É aquela pessoa que abre mão da sua vida. Ele tem que passar lá. Ele não pode fazer um caminho que evite a marginal. Vai aumentar meia hora o trabalho dele? Que custe meia hora a mais. Mas sabe? essa via, ela é liberada para o fluxo de trânsito por total e completo para qualquer um. Não, mas está errado. O que precisa é uma fiscalização maior número de radares, porque as pistas em que tem o maior número de radares, diminui-se muito a velocidade. Mas a moto não é pega no radar, isso também é uma injustiça. Não, aí eu posso falar com propriedade porque é onde eu trabalho. Os radares hoje não só pegam a motocicleta, como focam muito bem tanto a placa como o conteúdo inteiro da motocicleta da pessoa, até a cor da camiseta ou da camisa ou da jaqueta, sai. Então, assim, e diminuiu muito nesses acessos onde nós sabemos que é implantado não só os radares, como há uma inspeção maior. O que eu gostaria de dizer a respeito que a via maior, de maior fluxo, ela é perigosa? É. Mas a via onde os carros mudam de faixa constantemente, ela passa a ser pior ainda para o motociclista. Agora, o que o doutor disse a respeito dos EPs, que são a segurança. Nós temos como cultura, não só no Brasil, mas aqui no país tropical, em São Paulo, que você não vê praticamente quase nenhum motociclista, que eu digo não só o motofretista, o motociclista com o uso de todos os EPs ou parte deles. Não vê. É uma cultura que foi implantada dessa forma. Aliás, há um custo alto. E nós gostaríamos de ter incentivos para aplicar... O doutor falou dos capacetes vencidos. Você exige que o capacete dos seus... Ou é você que tem que fornecer os capacetes para os seus empregados? Veja, o capacete é um item de segurança. Então. Como empresário, você tem que arcar com isso. Porém, você que tem que fornecer? Você tem que fornecer o capacete. Porém, tem um detalhe. O capacete é de uso pessoal. Então, você pode... Então, quando você agrega aquela pessoa, é só de uso exclusivo dele. O que se observa? É, de fato, a gente vê muitos capacetes cheios de remendos ou adesivos. E que a lei do motofrete veio trazer um padrão. Veio colocar um refletivo no capacete, pronto, acabou. Veio trazer um padrão. A nossa briga como empresário não é reclamar do sistema, porque emprega, dá lucro. E a prefeitura em si, ela recebe recursos de uma categoria que é massacrada pelos impostos, chega a ser 17%. Como você falou. Porém, o que nós queremos é incentivos, e não só incentivos da parte tributária, para que nós possamos arcar definitivamente com esses custos. Por quê? Porque se o motofretista está seguro, nós estamos seguros. Nós temos essa condição, então. Não tendo essa condição, certamente vai trabalhar com o meio perfil, com o meio de segurança, enfim, não vai ser aplicado tudo aquilo que até mesmo o CONTRAN exige. Tá bem. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Eu queria agradecer a presença dos dois convidados e ler pelo menos uma ou duas mensagens aqui, que eu não consegui ler nenhuma, né? O pastor Antônio Santos, de Aracaju, em Sergipe, diz que entende que o trabalho realizado por aqueles que utilizam as duas rodas não é fácil, mas isso não significa que seja suicídio. O ser humano precisa viver e, para viver, necessita de trabalho. Aliás, viver é enfrentar a morte todo santo dia. Ou seja, viver é um grande desafio, independendo do transporte que o indivíduo utilize. José Cláudio dos Santos, de Barueri, em São Paulo, diz que, com certeza, os motociclistas são os maiores culpados pelas barberagens e pela ousadia deles. A Adriana de Cordeiro, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, diz que motofrete é uma profissão tão digna quanto as outras. O problema é que nem todos os motoboys respeitam o trânsito. Infelizmente, alguns motoristas de carros, ônibus, caminhões também não respeitam os motoboys. Alguns motoboys respeitam o trânsito. O Antônio, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele diz que, infelizmente, a cidade que vive esteve hoje nas manchetes como a terceira cidade em acidentes graves. Isso me entristece, porque quase a metade dos motociclistas não tem habilitação. E, com isso, não tem noção de como se comportar no trânsito. Será que as nossas autoridades
não estão tendo competência para gerir o trânsito, com certeza os maiores culpados é o governo. Vamos ver o resultado da enquete, então? Os motoristas receberam 13% dos votos como os maiores culpados. O governo recebeu 15% como o maior responsável pelos acidentes envolvendo os motociclistas. E os motociclistas receberam 72% dos votos. A gente já sabia que isso ia acabar acontecendo. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Não pude ler todas as mensagens eletrônicas, peço desculpas, mas a gente está batalhando para aumentar o tempo de duração do programa. E eu creio que a resposta é óbvia, né? Todos precisam se unir em favor da vida, todos. Inclusive aquele que reclama do preço que paga pelo motofrete. Pague mais, porque vai demorar mais para o motociclista trabalhar com segurança. Mas esse dinheiro a mais que você vai pagar representa uma economia brutal para a sociedade como um todo, porque o trânsito vai melhorar e as relações humanas mais ainda.